Fica sussa que tá no ar. Muito bem. Começando o Bairrista FC. Eu não sei se vocês têm estampado na frente de vocês o rosto do diretor-geral. Tem? Não, Tem. Eu tenho aqui. Na interna eu tenho. Pois é, isso aí. Tem, Baldasso? Nosso diretor-geral, Júnior. Esse diretor-geral vai nos enlouquecer mais do que o Marquesan. Porque a gente está começando o Bairrista FC na parceria do Bairrista, do Grupo Bairrista com a RDC TV, sem o Júnior Maicá. Eu não sei o tamanho do peso da ausência do Maicá. Não deixa de ser um acréscimo para o programa. Que é, Kleber? Nenhum, né? Ô, agora, diretor. Fica a maior concentração de talento por metro quadrado agora. Diretor, depois só corta esse iniciozinho de programa na parte que a gente fala do Maicá, diretor, e manda para ele agora, tá? Manda para ele exatamente esse início aí. Perfeito. O diretor do programa, o cara que manda no Silvio Benfica nesse programa, quando ele nasceu, o Silvio Benfica já tinha coberto 3 Copas do Mundo. Ah, não, eu ia dizer uma bobagem aqui. Então me dá uma... dá uma tomadinha, dá uma tomada para mim aqui. Vamos embora, gurizada. Vamos embora, porque o dia... Cara, primeiro, eu achei que estava tudo certo, independente de eu achar que ainda não era o momento adequado para voltar ao futebol. Mas, a partir do momento em que o governo do estado e a federação se acertaram, primeiro, achei que estava tudo certo em relação à volta do Campeonato Gaúcho, estava tudo certo em relação à volta dos treinamentos, a possibilidade de treinamentos coletivos com contato direto entre os jogadores. E a partir de ontem, então, dentro dessa dificuldade toda, pela qual a gente passa em função da pandemia, com o anúncio de que o Grenal vai ser quarta-feira com transmissão direta pela televisão, o que evidentemente vai fazer com que muita gente tenha que ir para a rua, vai assistir o Grenal em casa. Pois não é que houve uma reviravolta nisso? Não estava tudo certo, porque faltou a parte da prefeitura desse processo e a decisão, possivelmente até com pompa e circunstância, vai ser às 6h30 da tarde. Pelo grupo de saúde da prefeitura, mas eu duvido que o prefeito Nelson Marquesan não vai se manifestar se o Grenal, a prefeitura está decidindo durante todo o dia se o Grenal pode ser realizado em Porto Alegre. Por favor, o que está acontecendo aí? Eu quero ouvir vocês. Vai lá, Kleber, Não, vai Fabiano Baldasso primeiro, por gentileza. Não, é que assim, como é que é o processo? Se o governo do estado fecha, as prefeituras não têm autonomia para abrir. Se o governo do estado abre, as prefeituras têm autonomia para fechar. O prefeito Marquesan até tem a autonomia para contrariar uma determinação do governo do estado e definir que não há condições de jogar um Grenal em Porto Alegre na quarta-feira da próxima semana. A questão é justamente o que está colocando o Silvio Benfica, que nós estamos diante de um desencontro de alinhamento de informações entre 2 governantes, os principais governantes do Rio Grande do Sul, que são de uma mesma linha política e que não fecharam o acordo entre eles, o que é lamentável. E já tínhamos visto isso quando o prefeito Marquesan liberou os treinamentos coletivos em Porto Alegre. Ele abriu a coletiva dizendo o seguinte: não é o melhor exemplo para a sociedade. Ele se mostrou visivelmente contrariado com a decisão, mas disse que por uma imposição de calendário, ele estaria liberando os treinamentos coletivos que acontecem desde ontem em Porto Alegre. Eu acho que, por coerência, mesmo que ele esteja contrariado, a mesma decisão tenha que ser tomada para a disputa do Grenal. Primeiro, porque o mesmo calendário que impunha os treinamentos é o calendário que impõe que seja liberado o Grenal para a próxima semana. A outra questão, se tu liberou 30 jogadores para fazer treinamentos coletivos de simulação de jogo, não faz a menor diferença liberar 35 para jogar um Grenal de portões fechados. Então, seria uma incoerência do prefeito de Porto Alegre se pensasse diferente nesse momento. Fala, Kleber. Esse aspecto que o Fabiano levantou agora, eu acho que resolve a questão, né, da questão prática, né? O Internacional está treinando tem um grupo de 43 jogadores no momento,
né? Bota aí mais a comissão técnica, o pessoal da logística, da estrutura de treinamento do Internacional. O Internacional, num treino coletivo no CT do Parque Gigante, ele coloca praticamente o mesmo número de pessoas que vão participar do Clássico Grenal. Então, se está liberado para fazer o coletivo com esse número de pessoas, eu acho que está liberado para fazer um jogo de futebol, porque não tem torcida, não tem imprensa, vai ter o quê? Mais o pessoal da RBS TV captando as imagens, um repórter dentro do campo, um fiscal, enfim, vai dar elas por elas em relação ao efetivo de pessoas que estão envolvidas num treinamento da dupla Grenal e de um clássico Grenal. Esse é um ponto. A semana passada, no início da semana, o prefeito Nelson Marquesan deu uma entrevista para a Rádio Guaíba. Ele disse, olha, na atual situação da pandemia aqui em Porto Alegre, acho muito difícil a gente autorizar a dupla Grenal a voltar aos treinamentos. E o Grêmio já recuperou aquela ideia de voltar para Criciúma. E a tendência era, vamos para Criciúma, o Internacional espera até quinta-feira para ir para Santa Catarina ou ficar aqui. Aí o governador do estado, ok, está liberado, pode treinar, Campeonato Gaúcho volta. O que aconteceu na sexta-feira? Né? O prefeito Marquesan tinha uma reunião, disse, não, aqui em Porto Alegre os treinos não estão liberados, nós vamos analisar, e só sexta-feira, por volta do meio-dia, 1h, é que foi autorizada a dupla Grenal mais o São José voltar aos treinamentos. Lá em Pelotas, a mesma coisa. O Brasil de Pelotas e o Pelotas tinham a testagem para voltar já na segunda-feira, ficaram mais 5 ou 6 dias em atraso em relação à volta dos treinamentos, porque a prefeita Paula Mascarenhas também não deu autorização para os treinamentos. Então, acho que faltou assim, um pouco mais de praticidade nessa questão. Quando saiu o protocolo da federação e o governador achou sensacional, o secretário do Esportes também achou sensacional, por que não distribuíram esses protocolos para os prefeitos das cidades envolvidas na competição? Vocês estão de acordo com isso aqui? Porque é uma questão de ganhar tempo também, né? É um desgaste, só que esse desgaste está gerando vitrine, está dando visibilidade, principalmente para o prefeito de Porto Alegre, que tem que carimbar toda a decisão do governo do estado e da federação. Eu faria uma primeira pergunta. Quando o governador Eduardo Leite faz todos os movimentos para anunciar as suas decisões, inclusive com a volta do futebol, o Grenal em Porto Alegre, esse tipo de coisa, o prefeito Eduardo Leite não fala com o prefeito, aliás, o governador Eduardo Leite não fala com o prefeito Nelson Marquesan? Os dois são do mesmo partido? O que está acontecendo aí? Claramente há um conflito político a ser administrado dentro do PSDB. Os dois não se falam. Aquilo que o Eduardo Leite disse como principal autoridade política do Estado já deveria ter sido, antes dele dizer, acertado com o prefeito Nelson Marquesan, que é quem administra a cidade e, em última análise, acaba dando a última palavra a respeito do assunto. Aliás, eu acho que os dois até, no que diz respeito ao Grenal, deveriam ter dado esse tipo de informação juntos. Eu até lembro de algum tempo aí, quando havia um conflito do governador com os presidentes da dupla Grenal, que irritou muito o presidente Romildo Bolzan, eu disse, olha, é momento de, pelo menos, o governador do estado fazer um movimento indo ao encontro dos dois presidentes para que haja um acerto e não haja uma coisa aqui, outra coisa lá, esse tipo de coisa. Bom, isso eu falei há uns 10 ou 15 dias aí, quando deu um conflito. Mas o conflito agora, incrivelmente, ele segue dentro do PSDB, dentro do partido que abriga as duas principais lideranças políticas do Estado neste momento. É incrível o que está acontecendo. Mais incrível ainda é o tempo todo, porque a coisa surgiu hoje pela manhã. Eu achei, depois da notícia, inclusive da RBS TV, que iria transmitir o jogo em canal aberto na quarta-feira, que tudo, Baldasso, estava decidido ontem à noite. A gente foi dormir desta forma. Aí a gente acorda com um baita de um imbróglio que precisa do dia todo para ser definido, tanto que o anúncio vai sair às 6h30. Não me enganem, evidente que o Nelson Marquesan, com todo respeito, já tem essa decisão. Essa análise já foi feita pela assessoria de saúde do prefeito Nelson Marquesan, mas é uma crítica que eu estou fazendo agora, é para o foco ficar o dia todo em cima do prefeito, para que ele anuncie lá às 6h30, possivelmente vai anunciar, olha, o Grenal agora sim está confirmado, a minha equipe de saúde fez toda a avaliação do processo, dos protocolos, então agora oficialmente eu anuncio que o Grenal vai ser mesmo em Porto Alegre, quarta-feira da semana que vem.
Para que tudo isso? Infelizmente, a pandemia virou um palanque político nesse momento, e não é só no Rio Grande do Sul, é em todo o Brasil. É só ver o que o governador Jorge Dori está fazendo lá. E os governadores e prefeitos, especialmente de capitais, e como acontece aqui no Rio Grande do Sul, conseguem, nesse momento, tirar o foco do presidente Bolsonaro, que só erra no processo de encaminhamento de decisões, de manifestações em relação à questão do coronavírus no país. Eles tiraram este protagonismo. Não está aparecendo para efeito aqui de Rio Grande do Sul o presidente da República nesse momento, porque há uma briguinha política, um conflito político, briguinha de dois elementos políticos tão fortes como o governador Eduardo Leite e o prefeito Nelson Marques. Por favor, a mim não vão enganar. Se quiser enganar alguém, engane. A mim não vão enganar. É briga política ou guerrinha de vaidade? Talvez as duas. Pode ser. Olha só, ao mesmo só tempo... para dizer, sabe por quê? Porque as maiores brigas políticas ocorrem dentro dos próprios partidos. Sem dúvida, sem dúvida. E de vaidade também. Deixa eu dizer para você o seguinte, de qualquer maneira, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol ele tem que se antecipar. Ele está buscando alternativas. O que é importante colocar para quem está assistindo a gente nesse momento? Na quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, vai ter um Grenal. Vai ter um Grenal transmitido pela RBS TV. A questão é, esse Grenal vai ser em Porto Alegre, no Beira-Rio, ou não? Essa é a questão. Qual é a alternativa principal neste momento? Seria Caxias do Sul, que também tem um clássico, o Clássico Caju. Mas aí eu não sei se nos mesmos estádios ou em dias diferentes seria a solução. Então, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, diante deste impasse inesperado, busca alternativas para outra localidade abrigar o Grenal, caso Porto Alegre não possa na semana que vem. Luciano Oxman disse a semana passada para a gente aqui que ele sofre... Como é que ele falou, Kleber? Ele vai sofrendo por etapas. Diz que não quer sofrer por antecipação, né? Não foi exatamente isso, mas ele disse que ele está sempre sofrendo com alguma coisa, mas ele não quer Ele sofreu um pouco de cada vez, né? Um pouco de cada vez. Ele já até brincou que ele tinha uma agenda das suas preocupações. Tá, agora eu vou sofrer com um determinado assunto, eu não posso sofrer com todos os problemas ao mesmo tempo, deixa eu sofrer um de cada vez. Tanto que ele disse aqui, na semana passada, que uma intenção dele, e aí surgiu a notícia, é de que o Grenal, ao invés do dia 23, viesse para o dia 22 com transmissão da TV aberta. Ele falou aqui no programa, sabe? E a decisão foi ontem. Eu imagino que quando saiu oficialmente ontem à tarde a decisão, Grenal com transmissão aberta pela televisão na quarta-feira, o presidente da federação deve ter vibrado intensamente. Enfim, tudo deu certo. Não era bem assim. E tu sabe que isso é importante colocar para as pessoas, a gente colocou aqui, é aquilo que a gente está dizendo. Não se sabe onde vai ser o Grenal, mas ele vai ser com TV aberta. Isso é fundamental, nós já comentamos aqui e vale sublinhar. A TV aberta é democrática, todo mundo tem uma TV em casa para assistir o jogo, isso significa que é menor a possibilidade da aglomeração. Porque tem uma coisa que acontece neste momento, qualquer coisa de errada que aconteça, Benfica, ela vai depor contra o retorno do futebol. Qualquer coisa errada que aconteça vai dar razão àqueles, e não são poucos, e talvez seja até a maioria que não concorda neste momento com o retorno do futebol. Nós temos um case de uma grande cagada feita até agora, que foi em Santa Catarina, em que a Chapecoense me testa jogadores numa segunda-feira para receber o resultado na sexta, e joga na quarta. E aí descobre na sexta que jogou com 4 infectados na quarta, que infectaram todo mundo. Então, esses cases negativos, eles podem depor contra um processo que não é unanimidade no país. A volta do futebol, ela rigorosamente não é uma unanimidade no país. Então, tem que fazer tudo certo, porque senão vai se dar razão àqueles que querem que o futebol pare até se ter uma vacina para o coronavírus. Olha, Kleber, olha, Baldasso, eu vou repetir o que eu falei ontem aqui. Para mim, o futebol ainda não era o momento. O futebol podia esperar um pouquinho mais, voltar em agosto, por exemplo. Mas ele está voltando agora. Só que, para mim, não será surpresa nenhuma se o Campeonato Gaúcho reiniciar e daqui a pouco ter que parar. Hein, Kleber? Não duvido. Mas, Silvio e Fabiano, o que se falava, né? Não, vamos sem pressa, vamos com calma, vamos ser pacientes, porque primeiro a saúde. E quando puder voltar aos estaduais, o estadual vai ser uma espécie de laboratório
para o Campeonato Brasileiro. Está tudo tranquilo, né? Prudência, né? Tudo planejado. Daqui a pouquinho a CBF... vamos, agosto. Lógico que a CBF é pressionada pela Conmebol, que é pressionada pela FIFA. Olha, a gente não conseguiu ver como é que vai funcionar o futebol em tempos de pandemia. A experiência que a gente tem do Campeonato Carioca, com jogadores no Flamengo, no Volta Redonda e no Fluminense, que são os casos que eu conheço, contaminados em meio a grupos de treinamento, né? Então, tira do treinamento, mas isso não quer dizer que esteja tudo controlado. Grêmio Internacional, nesse período de treinamento, já tiveram jogadores contaminados. Santa Catarina é um caos, né? O Criciúma teve 14, 15 jogadores, e dos 8 times envolvidos nas quartas de final, 5 tiveram casos, né? Acho que Avaí, se eu não me engano, não me lembro quem são os 3 times que não tiveram, enfim, até mesmo o presidente da Federação Catarinense está contaminado. Então, assim, não deu para ter uma percepção do desenvolvimento disso com a retomada do futebol, né? E os estaduais que seriam esse laboratório estão acontecendo praticamente em cima do Campeonato Brasileiro, e quando o Campeonato Brasileiro começar, logo em seguida tem a Libertadores da América. Então, assim, a gente não sabe para onde vai o futebol em tempos de pandemia. A coisa está sendo feita assim, tudo às pressas, né? Sem um planejamento, sem o tempo necessário para observar a evolução do controle, né? Então, a situação é preocupante. Pois é. Bom, 1h18, esse é o Bairrista FC, Grupo Bairrista RDC TV. Eu quero dizer o seguinte, Silvio. Oi. É muito bom começar o programa com essas mensagens positivas, sabe? Eles levantam o astral. Pois é, cara. E outra coisa, a gente, teoricamente, a gente está entrando na Semana Grenal, né? Porque o Grenal é quarta-feira que vem. E a gente está discutindo praticamente a mesma coisa que a gente está discutindo lá em março, né? Só que em março a gente tinha uma ilusão de que as coisas, quando voltariam resolvidas, né? E a gente está chegando aí na metade para o fim de julho e as coisas continuam praticamente estagnadas. Sabe por que eu falo que não seria nenhuma surpresa para mim que o campeonato reiniciasse e tivesse que parar, o futebol tivesse que parar? Porque claramente há um mapa que busca todas as informações a respeito da situação do coronavírus por todo o país, região por região, e neste momento a situação da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é tremendamente complicada, com o aumento diário dos números de casos e de mortes e de aumento no uso de leitos, por exemplo, que estão lá instalados para atender pessoas infectadas pelo coronavírus. Isso está acontecendo. E nós estamos, no nosso caso específico, no inverno. A coisa só vai complicar até o final do mês de julho. Não sei o que vem pela frente. Bom, mas de qualquer maneira, vamos esperar o que anuncia hoje, de forma absolutamente solene, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, às 6h30 da tarde. Bom, nós estamos com o Bairrista, de alguma forma tratando do Grenal, ou objetivamente tratando do Grenal, porque o Baldasso disse, e todos nós concordamos, o Grenal vai sair, só não se sabe onde, se vai ser em Porto Alegre, se vai ser em Caxias do Sul, ainda acho que vai ser em Porto Alegre. Mas o Baldasso está irritado com alguma coisa em relação a treinamentos do Internacional. O que é, hein, Baldasso? Cara, lançaram uma... Isso é de uma irresponsabilidade incrível. Lançaram uma teoria aí, e pior que foi gente que trabalha nos veículos de comunicação. Tá? O César Cidade Dias, lá no Donos da Bola. O Potker, do Inter, deu uma entrevista dizendo o seguinte... na verdade, primeiro um dirigente que deu uma entrevista dizendo para mim o seguinte: o Potker está treinando muito bem. E aí ele levantou uma teoria da conspiração assim: como assim o Potker está treinando bem? Está todo mundo só correndo? Ou o Inter está fazendo algum treinamento coletivo que não pode fazer? E aí alguns gremistas foram até a beira do CT de Guaíba e viram tapumes que o Inter coloca por privacidade e disseram que o Internacional esse tempo todo não cumpriu a regra e, na verdade, treinava, fazia coletivos desde maio. Então, lançaram essa teoria da conspiração. O que é de uma irresponsabilidade gigante, porque, primeiro, não é verdade. Não é verdade. O Internacional cumpriu rigorosamente. Aí saiu um vídeo de ontem, com segurança na frente de uma menina que estava filmando o CT do Inter, meio que como se não pudesse filmar. Só que diziam que o vídeo era da época que não podia treinar. Não, o vídeo era de ontem, que já estava liberado o coletivo. Então, assim, aquela coisa daquela grenalização do Rio Grande do Sul, aquela palhaçada do Rio Grande do Sul. O Inter cumpriu rigorosamente todas as determinações, cumpriu todo o protocolo e ontem, com a liberação, começou a trabalhar
coletivamente. Ontem, anteontem. Começou a trabalhar coletivamente quando houve a liberação. Ô, Kleber, definitivamente o futebol está de volta. Especialmente, verdade, né? especialmente o Grenal. E principalmente com a coisa chata, né? O Fabiano pega muito bem essa grenalização e essa teoria da conspiração, porque isso pode, isso não pode. Eu achava, né, que as pessoas iam partir para um entendimento, né? Que é assim, ó, futebol em tempo de pandemia, um ajuda o outro e vão tocar esse campeonato, vão terminar esse campeonato. Mas bastou voltar o campeonato. Disputa de qualquer coisa que envolva a dupla Grenal vai ter isso, né? Mas eu vou pegar a parte prática, que eu acho que é a coisa mais gostosa do futebol, que é especular a escalação. Há muito tempo a gente não falava isso, né? Eu estava falando se o Internacional teoricamente tem duas dúvidas, né? A Saravia e Rodinei. Eu acho que o Rodinei, pela força de marcação e pela presença do Everton no time do Grêmio, é uma opção mais segura do Kudê. O Saravia acho que tem 2 ou 3 jogos pelo Internacional e o Rodinei já tem 16, então tem um entendimento melhor do futebol do Internacional nos tempos do Kudê. E a outra seria a liderança, a presença do D'Alessandro como companheiro do Guerreiro e o Galhardo no banco. Acho que a força e a velocidade, a dinâmica de jogo do Internacional passa muito mais pelo biotipo, pela entrega do Galhardo do que pela qualidade do D'Alessandro, né? Então acho que o D'Alessandro de uma certa maneira tá para o Inter como o Maicon tá para o Grêmio, já não é tão imprescindível assim, marcou uma época, hoje ele é um cara que tem muita qualidade, mas já não é titular absoluto. Eu acho que essas são as duas discussões iniciais. Eu queria ver uma outra questão aí, eu também queria ouvir o Fabiano e o Benfica a respeito de Bruno Fux e Moledo, né? O Moledo é um cara que até a parada do Gauchão ele estava recuperando espaço, só que o cara da confiança, a aposta do Kudê é o Bruno Fux. Eu não sei também se essa parada aí equilibrou, se o Kudê deu uma revisada nos seus conceitos a respeito disso. E eu vou colocar na discussão também o William Potker, né, que no fim ele vai ser uma alternativa para o Internacional, não só para ser o jogador que faz o corredor, mas ele pode ser o substituto do Guerreiro, né, nessa vaga deixada pelo Gustavo, e uma nova alternativa, se o Kudê entender assim, de uma maneira meio parecida como o Potker jogava lá na Ponte Preta, né, naquele ataque que tinha acho que é Cleison, né, que era o jogador que jogava no Corinthians e foi para fora de um lado e o Luca do outro, né? Então eram 2 jogadores fazendo o corredor e o Potker centralizado. Eu acho que o Potker é um jogador que pode ressurgir no Internacional, porque ele chegou aqui com um enorme cartaz. O Internacional comprou uma disputa, ganhou o leilão com o Corinthians pelo Potker, se saudou como grande contratação, mas o Potker nunca teve assim a titularidade absoluta e muito menos sequência de jogos, né? Talvez com o Kudê ele possa renascer dentro do Internacional e se tornar uma alternativa interessante. Tu sabe que se tu disser, Kleber, para um torcedor do Internacional neste momento que joga o Rodinei e não o Saravia no Grenal, tu toma uma vaia. Mas tu tá certo. E a tua argumentação ela é perfeita. O Saravia, eu não tenho dúvida que será titular da lateral direita do Inter, não tenho dúvida que ele é melhor que o Rodinei, só que o Saravia não tem sequência no time do Internacional. E o Rodinei não só tem sequência, como ele vem de um Grenal que, para mim, ele foi o melhor em campo. Para mim, ele foi o melhor em campo no Grenal da Arena, porque ele simplesmente anulou a principal jogada do Grêmio, que era o Everton. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Rodinei começa o Grenal da semana que vem. Não tenho dúvida nenhuma. Também não tenho dúvida que o Galhardo começa o jogo e que o D'Alessandro fica no banco. A solução de intensidade ela se deu com o Galhardo e não com o D'Alessandro. São jogadores diferentes, de uma proposta diferente. O D'Alessandro deve esperar no banco de reservas. E sobre o Potker, eu te digo o seguinte, possivelmente tenha sido o jogador que mais tenha ganho força nesse processo da parada sem futebol, por vários motivos. Primeiro, porque ele fez um trabalho especial nesse começo de ano para não se lesionar. O Potker é um jogador que, quando teve sequência no Inter, ele foi bem. O Potker foi mal quando ele entrava e saía por conta de lesões. O ano passado foi um horror, ele praticamente não conseguiu jogar. O Potker ganha força quando o Gustavo vai embora, porque o Potker passa a ser a principal opção ao Guerreiro, mesmo que não seja exatamente na mesma função. E eu te digo, o Potker hoje briga por titularidade com o Galhardo. E o Kudê gosta do Potker. Esse é um jogador que, inevitavelmente, vai acabar aparecendo no time do Internacional aí. E o Internacional, Silvio, até pela questão do Guerreiro já não ter a vitalidade. O Guerreiro deve ter o quê? Uns 34, se não estou enganado, 34, 35. Não, e outra, Kleber, o Guerreiro demora para pegar ritmo de jogo. O Guerreiro nessa voz, ele é mais lento nisso. Lembra no começo do ano? O Guerreiro só foi jogar bem contra a Católica no Beira-Rio, depois de um bom tempo, cara.
E o Internacional vai precisar desse cara, né? O cara que jogue perto do Guerreiro vai ter que ter uma agilidade que o Guerreiro demora para achar. Então, acho que o Potker, nessa questão aí de velocidade e força, talvez ele tenha um biotipo muito melhor que o Galhardo, mas a prioridade nesse momento, eu acho que ainda é o Galhardo no time do Internacional. A gente está falando do Internacional para o Grenal, e o interessante é que várias questões foram colocadas, né? Estilo essa Saravia ou Rodinei. Eu acho que, em princípio, concordando com o Baldasso, o técnico do Internacional ele vai optar pela coerência. O que é a coerência? A coerência do último jogo há 4 meses, né? No que diz respeito à lateral direita, por exemplo, diz respeito ao D'Alessandro fora. O último jogo é importante, eu até não estou lembrando como foi o jogo contra o São José. Me lembro que o Nonato jogou, só não lembro se o Edenilson não jogou a partida. Jogou Nonato e Patrick. Pois é, mas a coerência é daquele que era naquele momento o time titular e o melhor time do Internacional, que tinha o Rodinei, por exemplo, jogando o Grenal, que tinha o D'Alessandro no banco de reservas e o Galhardo jogando. Então, eu acho que ele vai optar por isso, não exatamente por esses 4 meses, porque nesses 4 meses todos estão rigorosamente iguais, os jogadores, né? Porque eu estou falando fisicamente, que com bola recém começaram a treinar. Então, é pela coerência lá, de 4 meses atrás. E aí, joga o Rodinei. Concordo com o Baldasso. O D'Alessandro fica no banco de reservas, joga o Galhardo. O que me chama a atenção, e o bom é isso, porque volta o futebol e a gente volta a trabalhar com informações, com especulações, com ideias de escalações, esse tipo de coisa. Tem gente que entende que o D'Alessandro tem que jogar, mas para o D'Alessandro jogar, tem gente que chega a dizer assim, tira o Marcos Guilherme. Não. Né? Ou tem gente que entende que tira o Bolsonaro. Não, o D'Alessandro não é da função do Marcos Guilherme. Claro. Não tem como colocar no lado, na linha de 3, porque aquilo ali exige muita rapidez, muita movimentação, muita correria. O D'Alessandro não tem condição de fazer isso. Hoje, no esquema do técnico do Inter, ele só pode ser o segundo atacante e com problemas, porque ele não é um jogador de explosão, um jogador rápido. Por isso, talvez ele até tenha perdido o lugar. É ali a função do D'Alessandro, né? Se ele for jogar, é porque o Galhardo vai sair. Outra coisa, concordo com o Baldasso, o Potker e com o Kleber, o Potker também não tem, me parece, esta ideia característica de função de atuar pelo lado numa linha de 3. Ele claramente está sendo trabalhado, na minha opinião, como o segundo atacante do Internacional, para disputar com o D'Alessandro e para disputar com o Galhardo. E para se completar em função da força física que tem, da correria, para completar esse movimento nos 2 atacantes, junto com o Paulo Guerreiro. Agora, como é bom a gente voltar, ainda que eu entenda que o futebol já não era o momento exato de voltar, mas como é bom voltar a se debater, discutir questões como estas. Só que aí entra uma dificuldade. Esse exercício maravilhoso que a gente faz, que a gente mais gosta de fazer, que é projetar time, tem um fator que se agrega a partir de agora, que é um fator que complica qualquer projeção. Por exemplo, como é que nós vamos projetar o Grêmio para o Grenal? Como é que nós não sabemos quais são os 2 jogadores que foram infectados, que vão parar 14 dias? Podem ser 2 titulares? E eu não sei se segunda-feira, quando o Inter fizer um teste, não vai ter jogador do Inter infectado também e pode jogar nossa projeção para os ares. É muito difícil, cara. Eu não sei quais são os 2 jogadores do Grêmio que são infectados. Para projetar. Tem que lembrar também, né, que o Inter tem 4 jogadores que estão retornando essa semana, né? Da quarentena, né? Para projetar o Grêmio, a gente tem que trabalhar como se não tivesse 2 jogadores infectados. É o único modo para projetar. Esquecendo e se baseando no Grêmio de 4 meses atrás. E aí a gente pode chegar à conclusão de que, enfim, porque voltou bem naquele último jogo o Jean-Pierre, volta o Jean-Pierre com tranquilidade para o meio-campo do Grêmio. Ontem nós tratamos desse assunto aqui. Sobra quem? Sobra Michael ou sobra Lucas Silva? Ou daqui a pouco mesmo, ou daqui a pouco mesmo com o Jean-Pierre, ele ainda coloca os 2 juntamente com o Matheus Henrique e tira alguém de lado. Não vou acreditar que o Renato vai fazer isso aí. Vai claramente, me parece, optar ou por um ou por outro volante. Por ser Grenal, talvez ele faça, Benfica. Por ser Grenal e por ser no Beira-Rio, talvez ele volte com os 3 homens de abertura de meio campo. Sim, mas aí tiraria o Alisson. Não jogaria um dos caras da frente, Não, por ser Grenal. Não, mas quando tu fala um dos caras da frente, tá fora desse teu raciocínio o Everton. Ou sobraria o Alisson, ou sobraria o Diego Souza. O Alisson. O que eu acho é o seguinte, o Grêmio que o Renato quer é o Grêmio de Lucas Silva,
e Jean-Pierre. Desculpa, e o menino... Matheus Henrique, o Lucas Lima e o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Diego Souza e mais um jogador de meio, que pode ser o Alisson, ou pode ser o Thiago Neves, não sei. Ele não vai querer esses 3 jogadores abrindo o meio campo. Só que eu acho que as circunstâncias do retorno, por ser um Grenal no Beira-Rio, ele abre com os 3 homens, colocando o Maicon também na abertura. Pois é, Kleber, mas aí tem o Jean-Pierre. E aí, como tirar o Alisson, se o Alisson, por característica, é o único que faz aquela função que é muito importante para o time do Grêmio pelo lado direito, quem é que ele iria deslocar para ali? O Matheus Henrique? Pois é, eu acho que o Alisson é o patinho feio, é um jogador que tem muita entrega, tem muita regularidade no time do Grêmio, mas talvez não tenha o cartaz. O Renato é um cara que enxerga muita qualidade no Alisson, né? E tanto que muda esquema e o Alisson tá sempre dentro do time do Grêmio. Acho que o Alisson é um jogador que equilibra esse meio-campo do Grêmio e dá força ao ataque. Faz mais ou menos com uma característica diferente aquilo que o Ramiro fazia no time do Grêmio, né? O Ramiro era uma espécie de bengala pro Léo Moura e para o Maicon, né? Um jogador que compensava ali a falta de rapidez do Maicon para recompor o meio campo e até um pouquinho da experiência do Léo Moura para voltar, para fazer o corredor. O Ramiro consertava aquilo ali. E o Alisson, mesmo sendo um jogador ofensivo, ele também é um jogador tático. Então, acho que o Alisson não sai. O que o Grêmio pode fazer nessa ideia aí de voltar com 3 volantes, quem sabe, é redesenhar esse time. Em vez de fazer o 4-2-3-1, fazer um 4-1-4-1. Deixa o Lucas Silva à frente da área, recheia a linha central com o Jean-Pierre ou o Matheus Henrique e o Everton e o Alisson pelos lados, né? Mas eu acho que o Alisson não sai do time. Para mim, a dúvida do Grêmio é Jean-Pierre ou Maicon. E aí entra o senhor... fala. Mas tu tens essa dúvida, Kleber? Não, para mim, eu acho que o Jean-Pierre é acréscimo de qualidade, né? Aí já vi. Sim, não, mas tu tá tentando interpretar o Renato, né? Exatamente. Tu acha que o Renato tá com essa dúvida? Pelo respeito que tem em relação ao Maicon, né? O próprio Maicon, há algum tempo atrás, quando ele se lesionou e viu o Arthur desabrochar, ele disse, não tem, o time tá certinho, deixa rodar assim, eu fico no banco, tranquilo. Se ele tiver esse entendimento a respeito do que o Lucas Silva tá entregando e a importância que o Matheus Henrique tem na dinâmica do jogo do Grêmio, eu acho que essa seria a decisão mais inteligente, mas aí também tem que conversar com o Maicon, né? Tem que administrar essa situação. E a Baldasso? Não, aí entra o senhor Covid, né? O senhor Covid-19 que pode mudar toda a nossa ideia, porque assim, por que não se divulgam os nomes? Não se divulgam os nomes porque é um direito do paciente de não querer ter uma enfermidade divulgada publicamente por preservação. Os clubes não divulgaram nem o Inter nem o Grêmio. A gente sabe que nos bastidores, muitas vezes, esses nomes chegam. E, evidentemente, chegaram no caso do Internacional semana passada e chegaram agora. Nomes que a gente não pode dizer no ar. Mas os nomes que chegaram, eles mudam completamente a nossa projeção aqui. Os nomes que chegaram do Grêmio? Então tem que esperar. Não adianta, nós vamos ter que esperar. Dentro dessas especulações aí, nada oficial, né, e que ajudam a criar fofoca e fazer mistério, a informação que se tem é que um titular do Internacional está entre os 4, né, e que um dos outros jogadores é do meio-campo. Essa é a especulação do lado do Internacional sobre os contaminados. E do lado do Grêmio, dos 2 jogadores, um é titular do time do Renato. E o legal dessa história, né? Eu estou acompanhando hoje o noticiário pela Rádio Grenal, é um quebra-cabeça que os repórteres fazem, porque tu não tem como acompanhar os treinos, não tem acesso, né? Então tu só pode te guiar pelas imagens que são enviadas pela assessoria de imprensa. Então pegam as fotos que mandam para os sites, para os jornais, e as imagens de TV, e aí os repórteres começam a fazer um xizinho em quem aparece nas fotos. Os 4 goleiros do Grêmio não estão contaminados, os 4 estão treinando. Fulano de tal está treinando, o Paulo Miranda está treinando, daí começa por exclusão. Só que nessas imagens aí só se conseguiu eliminar, né, teoricamente, os caras que estão treinando e estão à disposição, 11 jogadores, num grupo de quase 40, né? Resta ainda muita gente para ser descoberta. E dentro dessa projeção, quem deu entrevista hoje no Internacional foi o Edenilson. Então o Edenilson é mais um jogador que até agora está atualizado. Mas isso não quer dizer também que os caras estejam em condição para o Grenal, porque tem a pandemia, daqui a pouquinho alguém está contaminado, faz um teste na segunda-feira e diz, ó, tá fora.
Tá fora, exato, e a gente vai ter que conviver com isso porque é uma situação completamente anormal. Se os repórteres já tinham antes da pandemia dificuldade de acompanhar treinos, muito mais agora. Agora é especulação ou daqui a pouco se vaza alguma informação. O Baldasso falou sobre um titular do Internacional. Bom, o titular é o Bruno Fux, né? Porque esse nome foi citado. O Bruno Fux e o Heitor, dos 4, o Bruno Fux foi citado como um dos que teria sido atingido pelo coronavírus. Esse é o titular do Internacional. Qual seria o do Grêmio? Bruno Fux, né? Essa questão do Bruno Fux é aquela foto de uma ficha médica dele e do Heitor, né? E até o Internacional queria o jurídico do Inter abriu um processo para investigar como é que esses nomes vazaram na imprensa. Completou 14 dias quando deste caso do Inter, Cleber? Olha, eu acho que essa informação? Eu acho que já completou. Eu acho que está estourando. Se não estourou ontem, agora. Estourou hoje. Bom, dá tempo do cara trabalhar normalmente, mesmo que tenha ficado 14 dias em casa. É que os atingidos do Internacional foram atingidos lá atrás. Os 14 dias, se não estouraram, já estão estourando. Quer dizer, eles vão voltar a treinar, vão ter, digamos, uma semana de treinamento. Eu me lembro dessa história. Parece mais simples. A questão são os 2 jogadores do Grêmio. Essa história do Internacional começou com sintomas que um jogador apresentou e começou a se queixar na quinta-feira, né? Aí ele fez uma testagem rápida, o Internacional suspendeu na segunda-feira o treino para botar todo mundo em exame, fez uma nova bateria, né? E aí nesse exame de uma segunda-feira se constatou mais 3 casos, foram constatados mais 3 casos. Então, se é uma na segunda-feira, eu acho que isso aí estourou anteontem, né? Os 14 dias, tu fala. Os 14 dias. Já o Grêmio é diferente. Já o Grêmio é diferente, porque o anúncio de 2 infectados saiu agora, nos últimos dias, né? Estão fora do Grenal. Os 14 dias não estão, só que a gente não sabe exatamente quem são. A gente está vivendo de especulação. Tanto que ontem nós falamos aqui, eu acho que foi o Kleber que falou, olha, talvez seja um garoto, pelo menos um deles seja um garoto. Porque o garoto é que mora em casa com os pais, por exemplo. Os jogadores mais experientes, mais antigos do Grêmio, bom, estes vivem em casa com a sua esposa e os seus filhos e não tem a figura do pai, esse tipo de coisa, de mais familiares perto. Agora, o garoto tem. O garoto mora em casa com o pai, com a mãe. Quer dizer, então, por isso a especulação de que pelo menos um deles talvez fosse o garoto. Mas a gente só está vivendo de especulação, porque, e até quero que nos entendam, é que a partir daí nós estamos tentando imaginar qual vai ser a escalação do Inter, qual vai ser a escalação do Grêmio para o Grenal. Vai ser um bom exercício até lá. Eu não tenho informação oficial em relação a isso. Mas, por exemplo, a largada do Gauchão, o Inter joga 3 jogos em 7 dias. Dia 22, 24, acho que 29. Não sei, são 3 jogos em 7 dias. Eu não tenho a informação, mas imagino eu que o mais correto seria vai para um hotel e se isola. Porque o Gauchão vai ser 2 tapas. Vai para o hotel e fica no hotel, todo o grupo no hotel até terminar o Campeonato Gaúcho. Tu evita maiores problemas. Eu acho que a melhor solução seria essa. Mas eu não tenho essa informação se o Inter e o Grêmio vão fazer isso. Mas acho que vão acabar fazendo. Eu ouvi também o presidente da federação, Luciano Oxman, dizendo o seguinte, os árbitros ele vai reunir todos num hotel. E ali eles vão ficar. Só que depois surge aquele movimento de pegar o carro e ir apitar uma partida no interior. Claro. Interior que eu falo é Pelotas, se bem que Pelotas vem para cá, né? Acho que não. A prefeita, a última manifestação da prefeita que eu ouvi, ela disse o seguinte, olha, entendemos que é mais arriscado que os jogadores de Brasil e de Pelotas saiam da cidade para depois voltar do que eles joguem aqui. Essa é a última coisa que eu ouvi dela. Então nós vamos ter árbitros na estrada rumo a Pelotas. E vamos ter por aqui árbitros rumo a Novo Hamburgo e Caxias do Sul e São Leopoldo. Mas tem uma questão, né? Antes de mandar os árbitros para Porto Alegre, o Jean-Pierre, que é de Pelotas, ele pode ser escalado para apitar o Brapel lá. Depois ele vem para Porto Alegre. Acho que nessa questão aí, eu não sei porque também a tabela da CBF simplesmente foi copiada e não foi adequada, se faz uma coisa mais prática, né? Evita deslocamento. A tabela da CBF ela é tal e qual aquela que saiu em maio. O que não pega? Por exemplo, o Grêmio ou o Inter vai para o Nordeste, faz 2 ou 3 jogos lá de uma vez, faz uma viagem e depois volta. A mesma coisa, o Bahia vem para o Sul, joga em Curitiba, joga aqui em Porto Alegre e depois volta. Nesse momento tem que ter uma adequação, tem que ter uma questão mais prática e inteligente a respeito da movimentação das pessoas envolvidas. Né? A propósito... Benfica! Oi, fala.
Não, tu viu que não tem VAR no Grenal, né? Não tem VAR. Não tem VAR, que era um avanço que se tinha e, pelo menos nesse clássico, não teremos esse aditivo que sempre ajuda, né? Mas isso já estava definido no regulamento, né? É mesmo? Lá atrás? Eu acho que o VAR era só para decisão de turno e para decisão do campeonato, se eu não estou enganado, né? Me tira uma dúvida, Santa Catarina ficou com algum time na primeira divisão? Nenhum. Bom, mas tem na segunda divisão, e a segunda divisão começa o campeonato no mesmo momento que a primeira, né? Havaí e Chapecoense são os times e o Figueirense, né? São 3 times de Santa Catarina na segunda divisão. E a segunda divisão vai começar no mesmo momento que a primeira, eu acho. Sim, mesmo final de semana. A segunda divisão começa na sexta-feira, dia 8, né? Sábado é dia 9 e é isso aí. Na sexta-feira começa, dia 8. Então Santa Catarina... dia 7, perdão, dia 7. Tá, então Santa Catarina vai ter problema, né? Claramente, porque parece que o futebol, pelas decisão de autoridades lá, só daqui a 14 dias. Daqui a 14 dias vai dar em cima do Campeonato Brasileiro. E tem a questão também, o futebol não, né? Porque acho que talvez os treinamentos, o Figueirense, por exemplo, depois dessa crise, suspendeu os treinamentos, só volta daqui 14 dias. Então, vem um novo processo de readaptação. Quando voltar o catarinense, já vai estar aí faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro. Então, o catarinense, a Federação Catarinense que queria começar o campeonato mais cedo, né? Lá foi a primeira federação a se manifestar a respeito da volta do futebol e a possibilidade de fazer campeonato estadual, no fim vai ficar atrasado. Talvez o Campeonato Gaúcho consiga ser melhor resolvido do que o Campeonato Catarinense. Hoje é dia de decisão, por falar nisso. Fla-Flu, hein, Fabiano Baldasso? Que loucura, né? Tu sabe que eu achei uma coisa? Aliás, qual das duas, hein? Tem 2 decisões, né? Uma em campo e uma no comando do Flamengo. E essa provavelmente tirando o treinador do Flamengo, o que é uma coisa importantíssima diante de um cenário que nós tínhamos desenhado do Flamengo grande favorito para tudo. O que vai fazer o Flamengo? Baldasso, não é só tirar o técnico do Flamengo, sai toda a comissão técnica. E o Flamengo, quando contratou o Jorge Jesus e seus auxiliares, o Flamengo simplesmente terminou com aquela ideia da sua própria comissão técnica permanente. Aquela comissão que sempre assume quando um treinador sai levando os seus auxiliares. O Flamengo não tem mais isso, pela informação que eu ouvi ontem do Apolinho, Washington Rodrigues, comentarista na Rádio Tupi. Então, olha o tipo de problema que o Flamengo vai enfrentar se realmente ficar oficializada a saída do Jorge Jesus. Tu sabe que eu olhei com atenção o jogo Fla-Flu último, que a TV do Fluminense transmitiu lá, para sentir aquela coisa que todos nós temos curiosidade, inclusive em relação ao Grenal. Como é que vai ser ânimo do jogo sem torcida, aquela coisa toda? O que eu entendi do Fla-Flu? Primeiro, os times estão mal fisicamente, cara. Fisicamente. Eu acho que a dupla Grenal vai ser a mesma coisa. Não espere um Grenal de alta intensidade. Eu não acredito nisso, porque não haverá condição física para isso e ritmo de jogo para isso. Agora, ânimo de jogo, cara, o Fla-Flu teve invasão de campo, Jorge Jesus indo no árbitro, Odair tendo pitico lateral esquerdo. Em relação a ânimo de jogo, eu não vi nenhuma diferença, tendo ou não tendo público. O que eu vi foi uma diferença física. Esse foi meu entendimento do Fla-Flu. E aí, Kleber? Tem um detalhe, né? Esse ritmo lento, a gente vê um Flamengo com uma intensidade bem diferente daquele time matador, né? Veloz, né? O Bruno Henrique voando em campo, né? O Flamengo não conseguiu essa intensidade no segundo Fla-Flu a ponto do Jorge Jesus tirar ou botar no banco e depois botar em campo jogadores como o Gerson e o Everton Ribeiro. E o Fluminense, que começou atrasado, né? Bem atrasado em relação ao Flamengo, mais ou menos que equilibrou, né? Se teve um começo ruim e não marcou gol e não venceu nas 3 primeiras rodadas, depois quando pegou o Flamengo, esse segundo Fla-Flu já me pareceu um pouquinho melhor. Lógico que o Flamengo ainda tem uma vantagem, né? Até a cacaca que o Egídio fez, o Fluminense no segundo tempo, não só tinha empatado o jogo, como já merecia virar. O Fluminense estava em cima do Flamengo, cara. Eu falei isso durante a semana, se tu pegar os 2 clássicos Fla-Flu, no primeiro o Fluminense faz um baita primeiro tempo, abre 1-0, e depois o Flamengo tinha mais perna, mais plantel e mais qualidade no time, e empatou e quase virou, né? Poderia ter decidido o campeonato no segundo tempo. Aí foi para os pênaltis, o Muriel defendeu 2 penalidades, uma foi para fora e o Fluminense foi campeão. No segundo Fla-Flu domingo, o Fluminense foi melhor no primeiro e no segundo tempo. O Odair conseguiu montar muito bem. O que decide o Fla-Flu
É a qualidade do time do Flamengo e o detalhe, né? E é no detalhe que o jogador faz a diferença. O Gabigol, ele esperou o bote do Egídio, o Egídio ele só não podia ter falhado no bote. Ele conseguiu falhar e o Fluminense perdeu, né? Aliás, o Odair é um treinador muito competente, mas ele me lembra muito o Barrichello. Por mais competente, mais trabalhador, é um cara sem estrela. Sempre na hora da decisão acontece alguma coisa com o Odair. E tomara, né? Tomara que ele continue no Fluminense, porque ele está fazendo um grande trabalho. A gente sabe da dificuldade que o Fluminense vive, né? E tu tem que se sacrificar para comandar um time do Fluminense. E hoje tem Paulo Henrique Ganso relacionado de novo. Paulo Henrique Ganso é o jogador que mais atrapalha do que resolve. Então, tomara que o Odair tenha a lucidez e a consciência, e até, se for necessário, compre uma briga com o Ganso, mas continue apostando nesse time que fez os 2 últimos clássicos. O Ganso é mais problema do que solução. O Gabigol não joga, está suspenso. Uma suspensão tanto gozada, né? Porque ele... E o árbitro colocou na súmula isso. Foi porque ele disse, porra, mas eu tava saindo, não sei o quê. Quem vai sair sou eu, pô. Quem vai sair isso? E o cara foi expulso por causa disso, cara. Porque, entre aspas, teria dito um palavrão que não foi isso. Se é exatamente assim como o árbitro colocou na súmula, não foi direto com ele esse tipo de coisa e não houve ofensa. Bom, mas enfim, tá fora, joga o centroavante Pedro, tá jogando muito também e fazendo gols. A diferença técnica realmente é muito grande. O grande problema do Fluminense, do Odair, é ir para um terceiro jogo seguido em pouco tempo contra o Fluminense, de novo jogando no limite. Isso é muito difícil para qualquer time, né? Sempre com a corda esticada. Como era no Inter. Sempre. O Inter tinha uma condição técnica inferior a outros times, chegou uma decisão da Copa do Brasil sempre com a corda absolutamente esticada. Não podia dar nada errado. O que aconteceu na final da Copa do Brasil? O D'Alessandro se machucou e não jogou. O que aconteceu? O Inter perdeu. Kleber Grabowski, e essa camiseta aí atrás de ti, aí no teu varal? Essa aí é uma lembrança da antiga União Soviética, né? Tem aquela brincadeira. Essa camiseta não era do Yashin, não? Yashin? É uma. Como é que é? Uma réplica, né? Do Yashin. Só acho que o Yashin não tinha gola branca. Eu acho que era uma camiseta toda preta, né? Pois é, e não era gola redonda, né? Não é tipo gola olímpica, era uma gola com abinha, né? Ô, Kleber, o Dassaev, que é o segundo maior goleiro da história da União Soviética, também não jogava de preto? Não, o Dassaev na Copa de 82 está de azul. Tá. Ele tinha uma camisa azul com detalhes em preto, mas o Yashin, pelo fardamento, né, era o Aranha Negra, justamente porque jogava todo de preto. E tinha uma brincadeira, né, essa aí é a antiga sigla, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em cirílico, né, que é o alfabeto da Rússia, né? Assim fica escrita a sigla. E os brasileiros na Copa de 58 brincavam, né? CCCP, que é Camaradas, Cuidado com o Pelé. Muito boa. Cara, o Yashin tinha quase 1,90 m. Ele devia assustar naquela época os jogadores, devia assustar todo mundo com a altura, porque o normal naquela época era goleiro com menos de 1,80 m. Ele tinha quase 1,90 m. Hã? Olha o Gilmar na Copa de 58, tu acha que qualquer chute vai ser um perigo pela altura dele, e a envergadura que o Yashin tem, né? O Félix, na Copa de 70, né? Era um goleiro baixo, e aí tu vê, às vezes, aquelas fotos em que aparecem todos os jogadores de pé. Naquela época era normal o goleiro ser menor do que um zagueiro. Isso hoje não existe, né? Todo goleiro hoje é maior do que qualquer um outro. E o Yashin tinha quase 1,90 m. Por isso eu fico a pensar, Kleber e Baldasso, lá na década de 20, quando o Lara veio jogar no Grêmio, o Lara tinha 1,91 m. Quando os goleiros tinham 1,70 m no máximo. Ele devia assustar os caras. Não, década de 70, o Grêmio tinha um goleiro chamado Jair, né? Tem até a famosa história de que o Serras depois foi contratado. O Serras é o goleiro argentino que jogou no Santos do Pelé. Ele foi no Estádio Olímpico e ele faz aquele tradicional levantou o braço de botar o braço e bater na trave, benzer a trave. Aí ele fez isso numa goleira, foi na outra, não precisou levantar tanto o braço, mas o que é isso? Isso não é que o Jair precisava de um reforço na altura aí. E o Internacional tinha o Gainete, que também não era um goleiro alto, né? O Gainete também era um goleiro de 1,70 m e pouco. Não, o Tafarel não é um gigante, né? O Tafarel é de 82, 83, por aí, eu acho. Se eu não me engano, o Darley é assim também. O Tafarel,
se eu não estou enganado, ele, antes de jogar futebol, ele jogava vôlei, né? E aí também vale uma comparação, porque se tu reparar, a geração de prata, aquela que tem Bernard, William, Xandó, não é de munaias, como se diz, né? De gerivás, né? Eram jogadores com porte, 1,80, 1,90, mas, né, o Bernardinho jogava, lógico que como levantador, o Marcos Vinícius jogava. Agora tu vai comparar com a estrutura física dos jogadores que estão numa seleção de vôlei hoje, a diferença é de 10 centímetros em média. Deixa eu colocar para você. Cara, eu só vou dizer uma coisa, Baldasso. Eu fui goleiro em 1968. Eu não quero ouvir isso, Benfica. Claro, eu não quero ouvir isso. Eu era baixo, mas eu valia muito pela elasticidade. Eu jogava vôlei também. Claro. Envergadura. O apelido dele era Silvio Borracha. Tu sabe, Benfica, que a envergadura, ela não está ligada ela pode estar ligada diretamente à altura, mas pode não estar. Eu vou usar um exemplo disso. O Danley, que não era um gigante, tinha 1,80 m e poucos, eu lembro de uma vez estar cobrindo um treino do Grêmio, e o Danley, eu vi o Danley caminhando indo para o treino. Cara, o Danley tinha os braços, que a ponta dos dedos, quando ele caminhava, encostava no joelho. Ele era deformado, ele tinha os braços muito grandes. Então era um cara que não era gigante, mas quando ele abria os braços, ele fechava o ângulo. Ele tinha uma envergadura absurda. Então existe uma complexão física, às vezes, dos goleiros nesse sentido. Tu pega o Manga tinha uma mão que era uma raquete. Era um negócio absurdo. E outros goleiros também são assim. O goleiro é uma figura diferente, é uma figura completamente diferente do resto do contexto. Até 1970, os goleiros jogavam sem luvas, inclusive em 70 na Copa, cara. Como é que loucura isso, né? O Félix só joga com luva, acho que na final, né? Final? Um par de luvas que vem da Argentina, não era um produto assim tão comum na vida dos goleiros. Né? Mas aí tá aí a explicação dos dedos quebrados do Manga. O que chama a atenção é que muitos outros goleiros não tiveram dedos quebrados. Era absolutamente normal quebrar o dedo. Como é que tu ia pegar um chute potente de um jogador? Quebrava o dedo. Do Nelinho. Imagina, a Copa de 70, Benfica, ela não foi a primeira Copa dos cartões também, por conta da carnificina, carnificina da Copa de 66? Sim, foi sim. Exatamente isso. A carnificina da Copa de 66. Porque o pessoal batia muito, né? Como aliás, Pelé, batia muito. O Pelé foi caçado. Que aconteceu. Uma loucura. Duas questões, né? A pancadaria, né? E também aquele episódio do Ratinho, né? Que é o jogador argentino que tenta se comunicar com a arbitragem, toda vez que tenta falar com o árbitro, ele cria um tumulto, né? E aí o cartão amarelo serviu como uma espécie de comunicação entre árbitros e jogadores de idiomas diferentes, né? Cara, aquela história do Ratinho foi maravilhosa, né? O Ratinho dá uma volta sobre ele tá brabo, acabou sendo expulso por isso, porque ele não conseguia se comunicar com o árbitro, e o árbitro entendeu que o Ratinho estava sendo xingado pelo Ratinho, e ele queria se explicar, ele era o capitão da Argentina. Aí ele dá uma volta numa bandeira, ele caminha, tem imagens, caminha com uma calma, assim, de uma ponta a outra do campo, até chegar lá no outro lado, num tapete que leva pro vestiário. E aí se diz o seguinte, que ele pisou no tapete da rainha. Limpou as chuteiras. Limpou as chuteiras, mas isso faz parte da lenda. E que ele teria sentado na tribuna da rainha, que nem estava nesse jogo, a rainha Elizabeth. Que, aliás, Fabiano Baldasso, com 94 anos, está fazendo videoconferências, a rainha Elizabeth. Olha que loucura, Pela internet. E o Júnior Maicá, com 35, está cansado. É um negócio impressionante. E o Felipe Neto, com 38 milhões de seguidores, ele gravou um vídeo aí que, nossa senhora, está espantando o mundo. Diga, Kleber. Minuto final, já contagem regressiva para terminar o programa. A FIFA está montando aí o calendário de jogos da Copa de 2022 no Catar, uma Copa que vai começar em novembro e vai terminar em dezembro. Eu estou programando as minhas férias, se eu tiver empregado, né? Porque serão 4 jogos por dia, 7, 10, 13 e 15 horas pelo horário brasileiro, né? Aliás, 16 horas, isso se não tiver horário de verão. Então tu vai sentar na frente da TV praticamente o dia todo e vai dormir de noite. Que loucura isso aí. Cara, passou tão rápido o programa, cara. Foi bem, qualidade, é melhor. Qualidade, melhor, conteúdo, né? Claro. Eu acho que vamos ficar com esse trio no programa, hein? Pode ser? Trio ótimo. Diretora, a partir de agora é só esse trio. Perfeito.
Lembra do trio Los Angeles? Pá! Eu acho que o pessoal já envelheceu, né? O trio Los Angeles é dos anos 80, e eu tô dizendo que o pessoal envelheceu. E o trio Ternura, que era dos anos 60. É verdade, é verdade. Trio Mocotó. Muito bem, então. Diretor manda, estamos encerrando esta edição do Bairrista FC. Atenção, Baldasso, o que será que decide o prefeito Nelson Marquesan hoje? Que vai ter Grenal no Beira-Rio. Concorda, Kleber? Famosa frase, foca em mim que eu vou chorar. Muito bem. Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau. Só uma observação, Benfica. O programa foi Sussa. Foi Sussa. Tu entrou direto, tu nem disse assim, fora do ar. Tu saiu no ar.